Olá, como vai? Tudo bem? Aqui Marcos Santos do obrigadoPelaDica.com. E o vídeo de hoje vai ser o segredo da aprovação das entrevistas de emprego. Você vai descobrir por que outras pessoas são aprovadas e você não é aprovado. Será azar? Será sorte deles? A gente vai descobrir isso durante o vídeo. E ainda vou te dar os 10 principais erros e como é que você tem que fazer para não cair nessas armadilhas, nesses erros, tá bom? Roda a vinheta! Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que a entrevista de emprego, ela não é um evento. Não é você chegar, ir para a entrevista e acabou. Não! A entrevista de emprego, ela é um processo. E esse processo é composto por 3 etapas. A etapa do antes, a etapa do durante e a etapa do depois. Dentro da etapa do antes, a gente tem 4 fases. A fase da busca, a fase da candidatura, a fase do convite e a fase da preparação. A etapa do durante é a entrevista propriamente dita, então é a fase da entrevista. E a etapa do depois é o que a gente chama de fase pós-entrevista. A gente vai se concentrar em cada uma delas um pouquinho só, mas cada uma delas vai ser o conteúdo de um outro vídeo. E eu vou aqui falar com vocês, pelo menos alertar, dar a dica para vocês, de algumas dessas fases, os 10 principais erros que a gente tem. Então, o primeiro erro que a gente tem é a fase da busca. As pessoas negligenciam algumas fontes que podem ajudar a gente a identificar algumas candidaturas, que é a próxima fase que a gente tem que fazer. Deixa eu explicar. A gente tem a network, por exemplo. Marco, o que é network? Network é toda a nossa rede de amigos, de conhecidos, que a gente fez tanto no lado pessoal quanto do lado profissional. Apesar de network, net significar rede e work significar trabalho, então seria a minha rede de pessoas do trabalho, serve, claro, o lado pessoal. Família, amigos, parentes um pouco mais distantes e, evidentemente, os colegas de outros trabalhos, se você já teve algum trabalho, a não ser que esse conteúdo aqui esteja servindo para você para o seu primeiro emprego, mas você tem pelo menos alguns conhecidos e a sua família. Eu mesmo consegui o meu primeiro emprego através de uma tia minha, ela que me indicou, e aí eu passei pelas as fases todas ali dentro do processo da entrevista e fui aprovado. Mas não negligencia. A primeira coisa que a gente tem o erro que a gente comete é negligenciar as nossas fontes de busca. Depois vem a fase da candidatura. Meu Deus, essa fase é onde a gente tem 2 grandes instrumentos, o currículo e a carta de apresentação. Muita gente faz o currículo, mas não faz uma carta de apresentação. Tá certo que em algumas etapas, algumas empresas, não se exige essa carta de apresentação. Mas, enfim, exigindo ou não, é legal da tua parte entregar o currículo e uma folhinha, ou se for meio magnético, né, através de arquivo, e-mail, você enviar um arquivo com a sua carta de apresentação. E aqui já vai uma outra dica. Para fazer uma carta de apresentação legal, depois a gente vai gravar um outro vídeo só com carta de apresentação e currículo. Mas busca no Word, que é um sistema do Windows lá no computador, o pacote Office. Quando você abrir arquivo, tem uns templates. O que é templates? Modelos. Tem alguns modelos e um deles vai ter lá uma série de cartas de apresentação. A minha carta de apresentação foi feita no Word. Nossa, fica um troço profissional, você pode botar sua foto ou não, é uma escolha sua, mas é bem profissional. Então busca essa dica lá no Word da sua carta de apresentação para você entregar. A terceira coisa que a gente tem que fazer eu preciso conhecer a empresa. Aí eu já entro na fase da preparação. E eu vou aproveitar aqui e citar o Steve Jobs, que o Steve Jobs, para quem não conhece, é o fundador da Apple, né? Que faz o celular, o iPhone, o iPad, né? O iPod, enfim. Ele fazia umas apresentações. Mas espera aí, Marcos, a gente está falando de entrevista, não está falando de apresentação. Eu sei, mas é o mesmo processo de preparação de uma entrevista, é o mesmo para você fazer uma apresentação. Qual é? Se preparar. E ele estudava, ele se planejava. Então você tem que fazer a mesma coisa nas entrevistas de emprego. Você tem que se preparar. E aí, dentro da fase da preparação, você tem que conhecer a empresa.
Tem muitos candidatos que fazem isso que eu estou falando. Entram no site da empresa, conhecem a empresa um pouquinho, mas aqui vai uma outra dica para você. Não conheça só a empresa que você vai se candidatar. Lá na empresa, procura saber quais são os clientes que essa empresa trabalha, quem é ou o presidente ou um diretor importante, busca no YouTube alguma apresentação que a empresa fez, alguma feira, né, de mostra, não é feira livre, é uma feira empresarial, uma feira onde a empresa monta um stand, né, faz algum tipo de palestra. Para quê? Para você citar durante a entrevista, que vai estar lá na fase de entrevista, para o entrevistador, o recrutador saber, nossa, esse cara estudou, esse cara me conhece. Então faça isso, busca para você inserir esse conteúdo durante a entrevista. É muito legal. Então conhece a empresa propriamente dito. A outra coisa, e aí chegar atrasado numa entrevista. Não tem desculpa. Eu peguei um trânsito. Não tem desculpa, não tem desculpa. Tudo é o planejamento. Isso faz que se você chegar atrasado, você vai chegar lá esbaforido, suado, preocupado, e tendo que saber se está na hora, não está. Não faça isso. Então, qual é a grande dica? Vai antes, escolhe um dia, se possível, o mesmo dia que você for lá. A entrevista é numa quinta-feira, se der para ir na quinta-feira anterior, porque tem um intervalo grande, vai. Procura saber se você vai com transporte público, de ônibus, metrô, faz isso. Procura o trajeto, aonde fica a empresa. Você não precisa ficar procurando onde é que é, você já vai certo lá. Você, como a gente chama, a gente mitiga. O que é mitigar? É a gente cuidar para que algum risco não aconteça. Então, não corre esse risco desnecessariamente. Aproveita, e mais um dos erros que as pessoas fazem, então um outro erro é chegar atrasado, é o que a gente chama de dress code. O dress code nada mais é do que como é que as pessoas que estão na empresa se vestem, né? Qual é o código de vestimenta, que é isso que dress code quer dizer, né? As pessoas vão mais social, as pessoas vão mais esportivas, as pessoas vão, né? Vamos dar um exemplo extremo, o Google, né? Que é isso? Que é o que a gente pesquisa as coisas na internet. As pessoas lá trabalham de bermuda, de short, de camisa de malha. É uma coisa mais liberal, é um outro tipo de como a gente chama de mindset, né? É um outro tipo de pensamento que a gente tem, uma forma de pensar. Mas não, tem empresas que ainda são mais formais, vão mais sociais, tem gente que vai de terno, enfim. Cuida, já que você vai lá tentar ver como é que é a empresa para não chegar atrasado, observa, entra na empresa, conhece como as pessoas se vestem para você ir de forma vestido adequado. E claro, isso tem a ver não só com uma empresa, mas o cargo, né? Sem querer dar exemplos aqui para a gente não ferir nenhum tipo de cargo, né? Tem cargos em que tem uniforme, você não precisa se preocupar então com isso. Mas tem outros que não. Então vai vestido de forma adequada. Isso é importante pra caramba. Outro erro que a gente comete durante a entrevista é a comunicação. A comunicação, ela pode ser um pouco mais, digamos assim, coloquial do dia a dia, até pode, mas tem um risco aí embutido nessa história, que é ter vícios de linguagem, falar gírias, até pra galera mais nova aí que tá vendo, você que é mais novo, deixa os mano, pelo amor de Deus, vamos tentar fazer uma coisa mais formal, um pouco mais educada, alguma coisa mais corporativa, digamos assim. Então, assim, não se arrisca muito. Como eu falei, se você treinar, você vai saber, porque até tem várias perguntas, né? Você vai ouvir sobre, me diga seus pontos fortes, me diga seus pontos fracos. Isso aí vai ser tema para um outro vídeo, mas eu vou adiantar algumas aqui. Como você se vê daqui a 5 anos? Por que você quer trabalhar na nossa empresa? Se você já teve algum emprego, por que você saiu do outro emprego? Como é que era a sua relação com o seu chefe? De tudo que eu falei aqui, já vou te dar mais uma dicasinha, pelo amor de Deus, nos pontos fracos. E isso é uma das respostas mais normais que eu vejo nos candidatos. Qual é o seu ponto fraco? A pessoa fala, eu sou perfeccionista. Isso não dá uma boa impressão para o recrutador. Não use isso como um ponto fraco. Isso é o que a gente chama de commodities. O que é commodities? É o que todo mundo usa, né? Então não faz isso. Tá, Marco, e aí o que eu falo do meu ponto fraco? Avalia, entende, mas seja verdadeiro. Não fala uma coisa normal, do tipo, eu sou um cara que eu gosto de fazer as coisas, mas
eu analiso muito, eu vejo muito e acabo perdendo muito tempo e às vezes a tarefa tem que ser feita rápida e eu não consigo. Mas eu já identifiquei esse meu problema e eu já estou trabalhando isso. Isso é importante, você falar de um problema, mas falar que já identificou e que já está corrigindo. O entrevistador, o recrutador, vai saber que você é atento a essas coisas. Então, foge das perguntas mais normais. Por favor, não usa isso como um argumento e uma boa resposta. Ah, e outra coisa, por mais que o seu antigo emprego, caso você tenha tido um, se não for o seu primeiro emprego aqui, não vai falar mal do antigo chefe. Ah, eu saí da empresa porque a minha relação com o meu chefe não era boa, a gente brigava muito. Por mais que isso seja verdade, não precisa ser colocado dessa forma. Você pode até falar, eu tinha algumas ideias mais inovadoras, de repente a cultura da empresa podia não estar muito voltada para isso, mas enfim, eu respeitava o meu antigo chefe, ele me respeitava, a gente trocava ideias e conseguia chegar num consenso. Mas não vai dizer que você não tinha uma boa relação, até porque o mercado de trabalho dá volta. Você pode estar trabalhando com essa empresa, nessa empresa que você está se candidatando à vaga, futuramente. Então não se arrisca, porque o mercado de trabalho você acha que é muito grande e não é muito grande. Então toma cuidado com isso. A outra é passividade, né? Não fica só ouvindo e dar respostas monossilábicas. Você está ali na entrevista para se vender. Então o produto é você. A empresa precisa te conhecer. Então se você ficar dando resposta monossilábica, você se formou, tem o curso, o terceiro grau completo? Sim. Sim, o entrevistador vai ficar esperando alguma outra resposta. Um complemento, falar como foi, como não foi. Então, assim, evolua. Agora, também não fica falando. O que eu posso achar como média, Marco, de um tempo de resposta para as perguntas? 1 minuto, 2 minutos no máximo. Senão, esquece. Ah, e outra coisa. Você pode perguntar coisas para o entrevistador também. Só, por favor, nesse primeiro contato, não fica perguntando, tá, quando é que sai o resultado da entrevista? Não faça isso. Não faça. Isso é uma coisa para o pós. Lembra da etapa do pós? Isso é para do pós, caso ele não fale para você, tá certo? Então, não fica se apegando a fazer essas perguntas. Mas aqui vai uma outra dica, e essa dica é matadora. Procura algumas informações nessa entrevista do entrevistador, né? Do tipo, o bairro que ele mora, porque em algum momento ele vai te perguntar, você é de onde? Você vai falar do Rio de Janeiro. Mas onde no Rio de Janeiro? Aí você fala, eu sou de Copacabana. E aí você aproveita e pergunta, e você conhece, não conhece, caso ele não seja, caso, por exemplo, seja uma entrevista remota, né, pelo computador, e procura saber onde ele mora, assim, o bairro, pelo menos. Ele vai te perguntar, qual é teu hobby? Você vai falar, o meu hobby é jogar futebol, ou é maquiagem para as mulheres, enfim. Procura saber dele um hobby. E aí, você gosta de futebol, não gosta? Ué, por que isso, Marco? Porque lá na fase que a gente vai ter de pós, né, na etapa, mas que é uma fase de pós-entrevista, você vai usar isso para poder fazer contato com ele e ele lembrar de você, você se diferenciar do restante do pessoal da entrevista. Então, isso é uma outra dica legal, mas eu também vou fazer um vídeo só sobre a fase do pós. E uma coisa importante, vocês estão percebendo que eu estou falando aqui e estou gesticulando? O corpo fala. Numa entrevista também o corpo fala. A gente tem algumas formas de se comunicar e uma delas é com o corpo. Por exemplo, não cruze os braços numa entrevista. Ou o pessoal tem mania, né? Cruzar as pernas. Qualquer uma dessas coisas dá para quem conhece, e se for uma pessoa de RH que está te entrevistando, dá para essa pessoa a informação de que você está fechado em receber as informações. Por exemplo, quando ele falar alguma coisa interessante, se ajeita na cadeira, chega um pouco para frente para demonstrar interesse. Isso o corpo fala para as pessoas. Enfim, vocês já perceberam que você precisa se preparar. O pós é como eu vou interagir com o entrevistador depois que a minha entrevista acabar. Então, assim, execute, planeje, estude, porque se você colocar algumas dessas coisas que eu falei em prática, você vai largar na frente das outras pessoas e vai parar com essa história de eu não dou sorte nas entrevistas de emprego. Aproveita, acessa o meu material, e eu tenho e-books falando sobre isso lá, dos 10 principais erros numa entrevista de emprego, lá no meu blog, obrigadopeladica.com. Entra lá,
tem uma lista VIP, você se inscreve, você vai ter acesso no menu, tem a seção de e-books, é gratuito, você não vai pagar nada. Vai lá e se inscreve. Nesse vídeo aqui, se você gostou do que eu falei, curte, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo. Eu vou deixar nos comentários, inclusive, aqui o endereço do blog, algumas informações para você. Ativa o sininho, porque eu vou ficar publicando vídeo toda semana com assuntos interessantíssimos aqui. A gente está falando de entrevista, mas a gente vai falar de outros assuntos. E não perca todos os conteúdos que eu vou disponibilizar para vocês, porque o meu objetivo é fazer de você uma pessoa melhor e um profissional melhor, tendo acesso a dicas importantes que vão fazer você ser uma pessoa cada vez mais destacada na multidão. Valeu, um abraço, até a próxima!